A história que vou contar é marcada por tragédias e decisões difíceis, refletindo uma época em que não havia rei em Israel e as pessoas faziam o que bem entendiam. Sou um levita, um homem da tribo de Efraim, que tomara uma concubina de Belém de Judá. Minha vida até então havia sido uma busca por estabilidade e amor. Mas tudo mudou quando minha concubina, em um ato de rebeldia, me abandonou. Ela foi para a casa de seu pai e lá permaneceu por 4 meses, até que, tomado pela saudade e pelo desejo de reconciliação, eu decidi ir atrás dela. Ao chegar à casa do sogro, fui recebido com alegria e por 3 dias desfrutamos de um banquete. Mas, à medida que os dias passavam, percebi que a viagem de volta estava se tornando cada vez mais difícil. O pai de minha concubina insistia para que eu permanecesse mais um pouco, oferecendo-me comida e bebida, enquanto o tempo se esgotava e a necessidade de partir se tornava urgente. Finalmente, ao 5º dia, decidi que era hora de ir. No entanto, o caminho não seria sem desafios. Enquanto viajávamos, o dia começou a declinar e a proposta de passar a noite em uma cidade estranha não me agradava. Eu preferia Gibeá, uma cidade de Benjamim, onde pensei que poderia encontrar abrigo entre os meus compatriotas. Ao chegarmos lá, no entanto, percebi que a recepção seria muito diferente do que esperava. A cidade estava deserta e não havia ninguém para nos acolher. A atmosfera mudou drasticamente quando um homem velho nos ofereceu abrigo. Ele parecia amigável, mas a noite traria consigo horrores inimagináveis. Na calada da noite, homens de Gibeá, conhecidos por sua depravação, cercaram a casa e exigiram que eu fosse entregue a eles. Em um momento de desespero, ofereci minha concubina em meu lugar. Um ato que selaria nosso destino de forma trágica. O que aconteceu a seguir foi uma noite de horror, um abuso que me deixou marcado para sempre. Quando a manhã chegou, encontrei minha concubina caída à porta, sem vida. Em um momento de raiva e dor, decidi que o mundo precisaria saber do que havia ocorrido. Assim, tomei um cutelo e a despedacei, enviando partes de seu corpo para todas as tribos de Israel, na esperança de que ninguém pudesse ignorar a brutalidade que se perpetrara. O dilema que enfrentei não foi apenas físico, mas uma profunda crise moral que me forçou a confrontar a natureza da violência e da injustiça que permeavam nossa sociedade. Eu me vi em meio a um turbilhão de emoções, a dor da perda cravada no meu peito como uma espada afiada. Minha concubina, a mulher que eu amava, havia sido arrancada de mim de maneira cruel e brutal. Ao olhar para os pedaços de seu corpo que eu havia enviado como testemunho da atrocidade, uma sensação de impotência e raiva me consumia. O que eu esperava que fosse um chamado à justiça se transformou em uma onda de horror que varreu todo Israel. As tribos reagiram com indignação, e logo me vi diante de uma assembleia, cercado por homens de todas as partes, todos com expressões de fúria e tristeza. Entre eles estava meu amigo e mentor, um homem sábio chamado Jefté. Ao me ver, ele se aproximou, seus olhos refletindo a dor que eu sentia. Você agiu de forma drástica, mas compreendo sua dor. Não podemos deixar que isso fique impune, ele disse, sua voz baixa, mas cheia de determinação. Você não entende, Jefté, eu exclamei, a frustração transbordando. Naquela noite eu não sabia o que fazer, era minha vida ou a dela. Eu a entreguei e agora ela está morta. O que faço com essa culpa? Como posso viver com isso? Ele olhou para mim com empatia, seu semblante grave. A culpa é um peso que carregamos, mas a verdade deve ser revelada. Se não agirmos, a violência que você enfrentou se espalhará como uma praga. Precisamos unir as tribos e exigir justiça. Enquanto as discussões se intensificavam ao nosso redor, pude sentir a tensão crescendo. As vozes se elevavam e os ânimos se acirravam.
Havia aqueles que clamavam por vingança, enquanto outros pediam cautela. Eu estava no centro de um furacão, um símbolo da injustiça que havia sido cometida. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia como um homem sem chão, perdido entre a necessidade de vingança e a culpa que me corroía. À medida que os dias passavam, a situação se tornava cada vez mais insustentável. Os líderes das tribos se reuniram em um conselho, um grande círculo de homens com expressões sérias, e eu fui chamado a depor. Quando entrei na tenda, o ar estava pesado com a expectativa. Olhares penetrantes se fixaram em mim, e eu sabia que todos esperavam que eu trouxesse a verdade para a luz. Levita, você afirma que sua concubina foi assassinada em Gibeá. O que você espera que façamos? Perguntou um dos anciãos, sua voz firme e autoritária. Respirei fundo, o peso da situação esmagando meu peito. Não posso trazer minha amada de volta, mas peço que não deixemos que a impunidade prevaleça. Precisamos nos unir contra essa depravação. Gibeá deve ser responsabilizada. Um murmúrio correu pela assembleia e as emoções estavam à flor da pele. O homem que havia me acolhido em sua casa, de quem eu não sabia o nome, estava agora diante de mim. Seu rosto, uma máscara de culpa. Você não compreende, Levita. Aqueles que cometeram tal ato não são todos de Gibeá. Muitos de nós somos inocentes. A vingança pode nos dividir ainda mais. Não se trata apenas de Gibeá, mas do que essa violência representa. Se deixarmos isso passar, estamos permitindo que a maldade continue a prosperar. Eu retorqui, a intensidade da minha voz reverberando na tenda. O clima estava carregado e a tensão era palpável. As palavras estavam se transformando em faíscas, e eu sabia que o que estava em jogo era mais do que uma simples disputa entre tribos. Era a luta pela integridade do próprio povo de Israel, uma batalha contra a anarquia e a depravação que ameaçavam nos consumir. Naquela noite, não consegui dormir. As sombras dançavam na parede da minha tenda e o vento uivava como um lamento. As memórias da minha concubina invadiam meus pensamentos e eu me perguntava se realmente fiz o que era certo. O peso da responsabilidade pesava sobre mim e a dúvida me consumia. A decisão de entregar a única pessoa que eu amava em troca da minha própria vida era um fardo que eu não sabia como carregar. Enquanto o amanhecer se aproximava, uma nova determinação começou a se formar dentro de mim. Eu não poderia deixar que a morte dela fosse em vão. As tribos precisavam se unir, não apenas para buscar vingança, mas para restaurar a justiça e reforçar os laços que estavam se desgastando. Eu estava prestes a me tornar um porta-voz da mudança, e essa jornada exigiria coragem e sacrifício, mas era uma jornada que eu estava disposto a enfrentar. A luta por justiça estava apenas começando, e eu não ficaria em silêncio. Quando o sol finalmente surgiu, trazendo uma nova luz ao acampamento, eu sabia que não havia mais como voltar atrás. A assembleia exigia uma resposta, e cada segundo que passava parecia aumentar a pressão sobre meus ombros. Eu me levantei, decidido a ser a voz que clamaria por justiça, mesmo que isso significasse confrontar aqueles que estavam relutantes em agir. Precisamos reunir um exército, declarei, olhando nos olhos dos líderes das tribos. Se Gibeá não se responsabilizar, então devemos forçá-los a isso. Não podemos permitir que essa atrocidade se torne uma sombra sobre nós, uma mancha que nos seguirá para sempre. O murmúrio na assembleia cresceu, mas logo foi seguido de um coro de vozes discordantes. Isso não trará sua concubina de volta, gritou um homem mais velho, seu rosto enrugado e marcado por anos de sabedoria e dor. Você está pedindo guerra entre irmãos? Mas a guerra já começou, eu respondi, a adrenalina pulsando em minhas veias. Se não enfrentarmos essa depravação, seremos consumidos por ela. A morte dela não pode ser em vão. Precisamos fazer isso por todos nós, por todas as mulheres e homens que podem ser vítimas dessa crueldade.
A tensão se intensificou e eu vi rostos conhecidos se entreolharem, alguns com medo, outros com raiva. Jefté, meu amigo e mentor, levantou a mão para pedir silêncio. O levita fala com paixão, e é essa paixão que precisamos. Mas devemos ser estratégicos. Um ataque precipitado pode destruir o que estamos tentando proteger. A luta interna dentro de mim era palpável. Eu queria vingança, mas também ansiava por justiça. O que era mais importante? A dor que me consumia parecia me dividir em duas metades, e cada uma lutava pela primazia. Ao mesmo tempo em que eu desejava que Gibeá pagasse, sabia que uma guerra entre tribos poderia levar a um ciclo interminável de violência. A ideia de perder mais vidas, mais inocentes, me atormentava. Com a Assembleia em um impasse, eu sabia que precisava agir. Convidei os líderes a se reunirem em um conselho menor, onde poderíamos discutir um plano que equilibrasse a necessidade de justiça com a preservação da união entre as tribos. Eles relutaram, mas a urgência da situação os convenceu. Enquanto isso, o peso da decisão me pressionava. Eu tinha que ser mais do que um homem em busca de vingança. Tinha que ser um líder. O que eu faria se a guerra devastasse nossas terras, se as famílias fossem quebradas em nome de uma causa que poderia ter sido resolvida pacificamente? Eu precisava encontrar um equilíbrio, uma maneira de canalizar a dor e a indignação em algo construtivo. No dia seguinte, após uma noite de pouco sono e muitos pensamentos, organizei um encontro com os líderes em um vale afastado, longe dos olhares curiosos da multidão. O lugar era tranquilo, mas o ar estava pesado de tensão e expectativa. Estamos aqui para discutir um caminho a seguir, eu iniciei, mantendo a voz firme. Gibeá deve ser responsabilizada, mas precisamos encontrar uma maneira de fazer isso que não leve à guerra. Os murmúrios começaram novamente, e eu segurei a mão de Jefté em busca de apoio. Ele assentiu, encorajando-me a prosseguir. Se formos à guerra, podemos perder tudo o que temos. Em vez disso, proponho que enviemos embaixadores a Gibeá, que levem nossas exigências e busquem um diálogo. Se falharmos, então poderemos considerar outras opções. As reações foram mistas. Alguns estavam dispostos a ouvir, mas outros já estavam seduzidos pela ideia de vingança. Uma jovem mulher, irmã de uma das vítimas da violência, levantou-se. E se eles nos ignorarem? E se eles zombarem de nós? O que resta a fazer se não lutar? A dor em sua voz ressoou em mim. Eu via a paixão, a fúria e a dor que cada um carregava. E isso me fez perceber que não era apenas a minha luta, mas a luta de todos nós. Decidi usar isso a meu favor. Se Gibeá nos ignorar, então teremos a certeza de que a guerra é o único caminho. Mas precisamos primeiro tentar a paz. Precisamos mostrar que somos mais do que reações violentas. Somos um povo que luta por justiça, não apenas um povo que busca vingança. O silêncio que se seguiu foi pesado. A ideia de um diálogo, de um apelo à razão, começou a ressoar entre os presentes. Eu sabia que a decisão não seria fácil, mas estava começando a ver um caminho. Um caminho que não apenas honraria a memória da minha concubina, mas buscaria a restauração de nossa comunidade. Conforme o dia avançava, os ânimos começaram a se acalmar, e um sentimento de esperança começou a brotar entre as tribos. O plano de enviar embaixadores foi aceito, mas a decisão pesava sobre mim como uma espada suspensa. O que aconteceria se falhássemos? A minha luta interna continuava, mas agora com uma nova perspectiva. Eu não era apenas um homem em busca de vingança. Eu era um líder que buscava unir seu povo diante da adversidade. Essa decisão era minha e eu sabia que, independentemente do resultado, minha vida nunca mais seria a mesma. A luta por justiça ainda estava longe de acabar, e o que se seguiria poderia mudar o destino de todos nós. O dia da partida dos embaixadores chegou. O sol estava alto,
e sua luz parecia um reflexo do que estava em jogo. Enquanto eu observava meu povo se reunir, uma mistura de esperança e medo se apoderou de mim. O que aconteceria se Gibeá se recusasse a ouvir? E se a violência e a fúria tomassem conta novamente? A ideia de um novo ciclo de dor me deixou gelado. Nosso grupo de embaixadores, formado por homens e mulheres respeitados, se preparava para a jornada. Eu não fazia parte deles, mas meu coração estava com eles. Eu os havia escolhido, confiando em suas habilidades diplomáticas, mas agora a incerteza me consumia. A cada passo que davam em direção a Gibeá, eu sentia o peso de suas esperanças e temores. Naquela noite, enquanto o resto do acampamento dormia, eu não conseguia fechar os olhos. As sombras dançavam ao redor do fogo, e cada estalido da madeira parecia trazer à tona lembranças da minha amada. O que ela diria se estivesse aqui? Com certeza, ela me encorajaria a buscar a paz, a lutar por um futuro em que a injustiça não prevalecesse. Mas a dor da sua perda era um fardo que eu carregava, e a raiva ainda fervia em meu interior. O dia seguinte chegou sem aviso. O tempo parecia se arrastar enquanto esperávamos o retorno dos embaixadores. O acampamento estava tenso e silencioso, e cada olhar que eu recebia era uma mistura de expectativa e desconfiança. Finalmente, quando o sol começou a se pôr, avistei uma figura se aproximando. Meu coração disparou. Era Jefté, com um semblante grave e preocupado. Fomos recebidos, ele começou, e um murmúrio de esperança passou pelo acampamento. Mas as notícias não são boas. Ele hesitou e o silêncio se aprofundou. Gibeá não só se negou a escutar nossas demandas, como também desdenhou de nossa dor. Eles afirmaram que não tem nada a ver com o que aconteceu e que não se responsabilizarão por isso. A frustração e a dor se transformaram em um grito coletivo. O desejo de vingança que eu havia tentado conter agora estava à beira de explodir. Eles não podem nos ignorar assim, eu gritei, a emoção transbordando. Precisamos fazer algo. Não podemos deixar que eles pensem que podem se safar impunemente. Jefté, com os olhos cheios de preocupação, me interrompeu. Precisamos pensar com clareza. A guerra não é a resposta que todos queremos. Precisamos de um plano. Se não podemos convencê-los, precisamos mostrar a eles que somos fortes e que não aceitaremos essa afronta. As palavras dele ecoaram em minha mente. Eu sabia que ele estava certo, mas a raiva me consumia. Eu queria ser a voz da razão, mas a dor e a perda me tornavam um homem dividido. O que eu deveria fazer? O que é mais importante? A justiça ou a paz? Eu precisava decidir rapidamente. O acampamento se transformou em um caldeirão de emoções. As pessoas se levantaram, algumas clamando por guerra, outras pedindo paciência. A tensão era palpável. Eu olhei para os rostos que eu conhecia, que tinham sofrido tanto, e meu coração se apertou. Uma onda de responsabilidade me atingiu. Não era apenas sobre mim, era sobre todos nós. Escutem! Eu gritei, intentando restaurar a ordem. A raiva é compreensível, mas a guerra não é a solução. Precisamos agir com estratégia. Se Gibeá não quer dialogar, então devemos nos preparar. Precisamos unir nossas forças, mas não para atacar. Precisamos mostrar que somos um povo forte, mas que ainda acredita na justiça. As palavras, embora carregadas de emoção, começaram a ressoar entre os presentes. Eu via a luta interna em seus olhos, mas também começava a notar um entendimento crescente. Era hora de agir, mas de uma maneira que mostrasse nossa força, não apenas nossa fúria. A assembleia se dispersou e o ar estava pesado com a decisão que pairava sobre nós. O que começara como um clamor por vingança, transformou-se em um apelo à resistência pacífica. Eu sabia que a luta ainda não tinha terminado e que o caminho à frente seria difícil e repleto de desafios. Mas ao menos eu tinha um propósito claro:
um propósito que honraria a memória da minha amada e buscaria um futuro melhor para todos nós. Com um renovado senso de determinação, eu me preparei para o que viria a seguir. A batalha pela justiça estava apenas começando, e eu sabia que, independentemente do que acontecesse, eu não lutaria sozinho. A decisão que tomei naquela noite reverberou através de nosso povo, como o eco de um tambor distante que anuncia uma tempestade. Combinamos esforços para fortalecer nossa posição, mas a paz que tanto buscávamos estava se esvaindo. A determinação de não responder com violência logo se tornou uma fonte de divisão. Alguns começaram a questionar minha liderança, descontentes com a ideia de uma resistência pacífica enquanto Gibeá desdenhava nossa dor. Nesse ambiente tenso, os dias se passaram e a frustração cresceu. Ouvimos rumores de que Gibeá se preparava para um ataque, e a ideia de um confronto se tornava cada vez mais palpável. A cada amanhecer, meu coração se enchia de ansiedade, e a cada entardecer, a incerteza se transformava em um peso insuportável. Eu sabia que a escolha de não retaliar poderia ser vista como fraqueza, mas a alternativa poderia nos levar a uma destruição irreparável. Finalmente, a confrontação chegou. Gibeá, em sua arrogância, decidiu que era hora de nos esmagar. Com um exército imponente, marcharam em direção ao nosso acampamento. Eu me vi diante de um dilema angustiante. Havia aqueles que clamavam por combate, gritando que não podíamos nos permitir ser tratados como inferiores. O clamor por justiça reverberava em meu peito, mas a lembrança da minha amada me impedia de ceder à ira. Não podemos nos tornar o que eles são, eu disse, levantando a voz em meio ao tumulto. O confronto foi inevitável. Gibeá atacou com força e fúria, e a batalha se desenrolou em meio a gritos e lamentos. Eu lutei com todas as minhas forças, mas, ao olhar ao redor, percebi que a violência apenas perpetuava o ciclo de dor que tanto queria evitar. A dor da perda e da injustiça se tornava mais palpável. E o que buscávamos era se distanciando ainda mais. No calor da batalha, uma luz pareceu brilhar através da escuridão. Um dos líderes de Gibeá, percebendo a resistência unida de nosso povo, hesitou. Ele se lembrou da possibilidade de um diálogo, da chance de reconciliação. Em um momento de clareza, ele ergueu sua espada e pediu uma trégua. O eco desse pedido encontrou espaço no meu coração, e eu, mesmo em meio ao caos, clamei pela paz. Com o esforço conjunto de ambos os lados, decidimos negociar. Aquela batalha não resolveria nossos problemas, mas a disposição de escutar e dialogar poderia abrir portas que a violência nunca conseguiria. O que inicialmente parecia um sinal de fraqueza, tornou-se um símbolo de força e unidade. O resultado foi um acordo que, embora não perfeito, ofereceu um caminho para a compreensão e a reconciliação. Com o tempo, aprendemos que a verdadeira justiça não reside na vingança, mas na capacidade de perdoar e buscar a paz. As lições que tirei daquela experiência foram profundas. A justiça divina não se manifesta apenas em punições, mas em oportunidades de redenção. E mesmo quando a dor e a injustiça nos cercam, a verdadeira força está em nossa capacidade de nos unirmos, de nos levantarmos e de buscarmos um futuro melhor. Assim, a história de nosso povo tornou-se um exemplo de como a misericórdia pode prevalecer sobre a vingança e como a luz pode surgir mesmo nas noites mais escuras. Enquanto as gerações futuras olhavam para os eventos que se desenrolaram, que pudessem lembrar que a verdadeira luta é pela paz e pela justiça, e que ao agir com compaixão podemos todos ser instrumentos de mudança em um mundo muitas vezes marcado pela dor e pela divisão.